convite para estarmos aqui mais uma vez, a recepção amorosa e gentil para este momento. Esse tema realmente ele nos conforta o coração. Quando fala que o bem reinará na terra. E essa frase, ela inicia na questão 1019 do Livro dos Espíritos. E nós estamos acostumados a ler, até que um dia nos motivou a falar sobre esta frase: o bem reinará na terra. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão o que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. O amor e a justiça, fonte da felicidade. Então, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Está é São Luís que nos traz essas palavras. Então, a gente já pode perceber todos esses itens importantes para que o bem reine na terra. Não haverá, afastará os maus. Reine o amor e a justiça. Banido o orgulho e o egoísmo. Nós sabemos que as nossas maiores chagas são realmente o orgulho e o egoísmo, que mostra realmente as nossas deficiências. Somos quase todos nós, porque estamos transitando pela Terra neste momento de provas e expiações, na maior parte orgulhosos e egoístas. Mas na Revista Espírita diz que ainda tem uma boa parte, muito pequena, assim, quase insignificante, de espíritos de segunda ordem. Então a maior parte é terceira ordem, mas ainda habita na Terra espíritos de segunda ordem. São aqueles espíritos que já se despojaram do orgulho e do egoísmo e estão propensos a habitar este mundo, esta Terra, onde o bem vai reinar. Então nós não podemos categorizar que todos aqui sejamos espíritos imperfeitos. Não. Se tem na Terra espíritos bons, da segunda categoria, aqui pode ser, quem sabe, a maioria espíritos já propensos ao bem e ao amor, já despojados do orgulho e do egoísmo. Vamos pensar positivamente que nesse auditório aqui estejamos quase todos nós já preparados para enfrentar esse momento da Terra. Mas o bem reinará sobre a Terra, prevendo o advento de um mundo novo. Eu não vi que tinha ficado branquinho aqui, não sei se para mim ficou meio difícil. Que será construído por humanidade regenerada. E toda essa humanidade regenerada certamente criar o bem para o futuro. Que responsabilidade! Responsabilidade a nossa. Carlos, o vice-presidente da FEB, sempre nos ressalta que nós somos os homens que aqui habitam, espíritas cristãos, aqueles que estão modificando o cenário. E que nós somos os precursores desse mundo de regeneração.
Não é uma honra estar aqui, neste momento, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, nós somos os precursores. Assim como os discípulos estiveram aqui, quando Jesus trouxe o Evangelho, ressaltando a lei de amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, nós já, detendo o conhecimento do Evangelho de Jesus, somando a lógica e a razão de Kardec, somos os precursores desse novo momento. Então, a nossa presença neste mundo, neste momento, é importante, é capital. Não podemos esmorecer quando o cenário da Terra se mostra diferente daquilo que nós sonhamos. Porque nós somos aqueles que estão movimentando os sentimentos, trazendo, sim, esse mundo mais feliz que todos nós ansiamos. No Livro dos Espíritos, ainda, da pergunta 630, diz: como se pode distinguir o bem do mal, se o bem reinará na Terra? Como é que a gente pode distinguir? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Então a gente vai fazendo a diferença, ressignificando aqui e ali, buscando como encontrar as possibilidades de fazer o bem. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus está na nossa consciência, está ali grafado, acordando para nós a mudança daquilo que nós pensamos e daquilo que nós agimos em relação às nossas atitudes aqui enquanto encarnados. 631. Temeis o homem de distinguir por si só mesmo o que é bem e o que é do mal? Sim, né? Sim, porque quando crê em Deus, sabe distinguir. Porque Deus já nos deu a inteligência de distinguir um do outro. Então, nós não podemos nos dizer que nós estejamos indecisos, que nós não sabemos. Nós sabemos. E tem algo muito importante lá no Livro dos Espíritos, que eu não trouxe para esse trabalho, mas que me surgiu agora na lembrança, que todo mal e todo bem que se faz, ele nos tem o mesmo peso e o mesmo valor. E nós seremos cobrados por todo o bem que nós deixamos de realizar. Então, muitas vezes, nós podemos fazer o bem, mas damos desculpas. Eu não posso, eu não vou, não tenho condições, eu vou deixar para depois. Todo bem que se deixa de realizar, nós também seremos responsabilizados. Mas, vamos seguindo, quais são as causas? Como é que a gente sabe, então, o que é o bem e o que é o mal? Então, aqui, na mesma questão, diz assim: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Já cansei de falar aqui que eu gosto de tortas com negrinho, ameixa. E aí, se eu for comer uma torta com muita, é claro que vai fazer mal. Tudo que a gente gosta. Outros têm outros valores. Tudo que é excesso para o nosso corpo, para a nossa digestão, e que nos traz dificuldades, e mesmo assim nós insistimos como crianças birrentas que somos. Também é outra advertência que está no Livro dos Espíritos, que diz: quando nós ainda insistimos em adulterar a lei de Deus, que está nas nossas consciências, para aliviar o momento, não é o momento, eu não posso, eu não consigo, nós agimos como crianças birrentas, aquelas crianças que se deitam no chão, que batem os pés e as mãos: eu não quero, eu não faço. Afinal, nós estamos nesse estágio. Então, a lei natural, ela traça um limite das suas necessidades. Quais as causas e origens do mal que afligem a humanidade da Terra? A imperfeição dos espíritos que aqui encarnam é a origem do mal. Né? Então, os males da nossa humanidade são consequência dos espíritos que formam. Todos
os espíritos que aqui estão favorecem essa atmosfera terrível que nós nos encontramos. Então, o aparelho celular, ele realmente nos mostra o nível em que nós nos encontramos. E esse nível, ele é sendo alimentado pela nossa procura. Nós sabemos que quando a gente coloca ali e se interessa por determinados assuntos, mais o celular, o programa vai nos trazendo, muitas vezes, aquele determinado assunto. Os nossos netos, eles têm limite no celular deles, que os irmãos devem também limitar um dos filhos e não entrar em determinados sites, programas, telas. Mas eles adoram pegar o meu celular. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu vou buscar meu celular? E os netos estão lá dando risada. Coisa assim, eu digo, mas por que eles riem tanto? Mas eles estão saindo daquele mundo que para eles, né? E estão entrando num outro mundo que para eles é aquele uau. Mas até que ponto os nossos filhos e netos podem estar inseridos quando despreparados para enfrentar um mundo dessa natureza? Então, pelo contato dos vícios, eles se felicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. E então é essa dificuldade que nós vemos quando, na imaturidade dos espíritos, nós nos punimos realmente uns aos outros, mas prevendo o advento de um novo mundo que será construído para uma humanidade regenerada. Então, o grande mandamento da lei, ali que é a reta, a regra. Eis que o legista se levantou e disse para experimentá-lo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então nós temos a regra de ouro: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É o guia mais seguro. O que eu gostaria de receber? Eu vou dar. Não existe outro assertivo. Não podemos enganar as nossas consciências, e nem a lei de Deus. Porque lá dentro nós sabemos aquilo que queremos e aquilo que nos faz felizes. Então, se eu gostaria de ser tratada bem, que os outros me perdoassem, que a vida fosse generosa para mim em todos os aspectos, é assim que nós devemos oportunizar para que o outro também se sinta feliz. Então, a máxima dessas práticas tende à destruição do egoísmo. Voltando ao egoísmo, fundamentando, então, o bem reinará na Terra, quando adotarem para como regra de conduta, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Minha filha estava vindo do litoral, estava vindo para o litoral, eu estava com os netos em casa. E ela, o carro dela apresentou problemas na estrada, perto do restaurante. Ela parou ali porque ela viu que estava esquentando a ventoinha, não sei lá o quê. E ela parou ali. Estava sozinha, já era tarde, ela saiu do serviço e veio para o litoral. Como sempre, quando ela já diz: mãe, eu estou saindo, eu estou vindo para... Todos nós começamos já a orar. Tomara que é uma viagem boa, tranquila, tá? Lá pelas tantas, ela liga, ela murmura: pai, está acontecendo isso, o que eu vou fazer?
de favor, abre o capô, vê se está com água suficiente, né? Deu umas dicas. Aí ela, despreparada, claro, né, para essa dificuldade, apareceu um caminhoneiro e perguntou: a senhora está precisando de alguma coisa? Está com algum problema? E ela disse: estou com problema, estou precisando sim de ajuda. Aconteceu isso. Ele disse: pode deixar. Chamou mais 2 outros caminhoneiros. Trouxeram uma caixa de ferramenta desse tamanho. Pode deixar que a gente sabe o que é isso. Abriu, mexeu. Veio um dos caminhoneiros que tinha queimado a mão fazendo a janta. Água quente no braço. E ele disse: bom, já que eu já estou queimado mesmo, eu vou botar a mão lá dentro no motor que está quente. Olha só, desconhecidos. Arrumaram o carro, o problema. E ele disse: a senhora pode seguir. Pode seguir, porque agora a senhora vai... ela disse: eu vou para a Cidreira. Então, nós vamos reto, nós vamos acompanhar até a sua entrada. E ela ficou pasma. E ela foi seguida, o caminhão atrás, do lado, na frente, 3 caminhões. Ela agradecendo a Deus que ela nunca jamais iria imaginar que ela ia passar por uma situação daquela e que ia encontrar 3 anjos na estrada. E ela disse que quando ela dobrou os caminhões, tudo, ela botou a mão para fora. Ela disse: mãe, eu sabe que experiência! E eu disse assim: mãe, eu rezei por esse caminhoneiro. Eu disse: vou começar a rezar desde agora. Que eles tenham a resposta da vida pelo bem que faz, desinteressadamente. Certamente eles olharam a minha filha e diziam assim: se fosse minha esposa, se fosse a minha mãe, a minha irmã. E eles deram de si, auxiliaram. É maravilhoso. Então, o bem reinará na terra. Nós podemos dizer assim: está muito distante. Não está, meus amigos. Então, nos pequenos redutos, nessas pequenas demonstrações que nos mostram que o homem está mudando. Mudando. Quantas vezes nós paramos na estrada? Quer dizer, uma vez também, o Valmor foi trocar o pneu numa estrada assim, ó. Vínhamos de uma palestra. E eu disse: Valmor, o que vai ser de novo? Como é que tu vai trocar esse pneu, pelo amor de Deus? Aí para uma senhora, o esposo e o filhinho. O senhor precisa de ajuda? O bem reinará na terra. É maravilhoso saber que a prática do bem ainda está nos corações. São chegados os tempos que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos onde estão os desígnios de Deus. Tem elas que seguir uma rota. Os desígnios de Deus têm fases de seguir um tempo certo, para que os corações dos homens amadureçam, para que as consciências se deem conta que nós precisamos ser felizes, nós precisamos dar felicidades ao outro. E se as oportunidades caem nas nossas mãos, é porque nós somos capazes para auxiliar. Agora, não vamos acreditar que esse novo momento, ele se efetue sem lutas. Por isso a disparidade da forma de pensar dos homens dessa época. Meu Deus, a gente vê tantas diferenças, mas também tantas aglutinações de bem, de paz que dominam os corações. Mas nós caminhamos para lá, através de todas as dificuldades e vicissitudes do presente. Então a gente vê mesmo realmente a disparidade. Parece que nós estamos diante de 2 mundos. Um mundo que amaldiçoa, um mundo que persegue,
um mundo que faz sofrer, que subjuga, que castra, que abusa, que violenta, que exclui. Mas é o momento de nós termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em qual mundo nós estamos investindo? Em qual mundo eu estou me inserindo? Qual o site que eu estou vendo? Tudo isso vai criar e sedimentar nas nossas mentes o propósito do bem e do amor. Eu já disse, eu falo muitas vezes, hoje nós estamos assim, ó, pensando e a pessoa já está respondendo. Eu tinha uma palestra para fazer e eu tenho que dar o tema dessa palestra. Quando eu vou pegar o telefone, o rapaz diz, Dona Georgina, qual é o tema da palestra? A gente não pode mais nem pensar, porque a gente pensa e a pessoa já está respondendo do outro lado. Então, olha, as nossas ações têm peso. Todos sabem disso. Quando se pensa num filho, o filho já está respondendo. No amigo, no irmão. O pensamento voa. O pensamento nos aproxima e nos distancia. Então, é hora de nós pensarmos o que nós estamos pensando. A nossa vida é cheia de etapas, né? Nós saímos da infância, vamos para a adolescência, adultez. Então, essas etapas nós vamos buscando e a vida, nessa sucessão de tempo, nos deixa como que automatizados, que regula o nosso humor quando nós, então, pensamos em fazer alguma coisa e estamos fazendo outra. É difícil concatenar as ideias, porque nós fazemos tudo no automático. E esse automático, então, mostra que nós estamos com a necessidade de racionalizar, de pensar o que eu estou fazendo nesse momento importante, dessa mudança do mundo, dessa mudança de paradigmas, o que eu posso fazer para modificar esse momento que está nos absorvendo com uma rapidez extrema. O dia passa voando, as semanas, quando nós vemos, já passou 1 hora, 2, 3 horas, e então o computador e o celular nos tiram do foco, e realmente nós ficamos 2, 3 horas ali, perdidos. Tal é o número de informações que consomem a nossa forma de planejar o mundo, as ações, o que eu ia fazer, quase não dá tempo de quase nada. Se nós não centrarmos a nossa atenção, né, nós vamos deixando para trás coisas essenciais, coisas que precisam ser valorizadas e construídas para nós. Mas as incertezas, elas pairam no ar. Realmente, a gente vê que os espíritos que aqui estão reencarnando, eles trazem uma bagagem diferente. São espíritos já voltados para o bem e para o amor. E aqueles que estão partindo não retornarão mais à Terra, porque vão levar para o mundo primitivo condições para que eles mesmos possam evoluir a partir daquilo que eles construírem para si mesmos. Então, a humanidade regenerada que está se construindo agora, onde o bem vai reinar, será essa de espíritos que estão reencarnando, voltados para o bem e para o amor, com afetividade, trazendo mais alegria, mais desenvolvimento para a arte, para o bem e para o amor. Então, quantas vezes nós estamos nos grupos de oração, não sei se tem alguém aqui.
Não, na região lá embaixo. Então, nós oramos por todos aqueles que precisam receber auxílio, o bem, que estão necessitados. Mas nós precisamos orar e fortalecer aqueles que estão vibrando no bem, se esforçando para mudar o cenário da Terra. Para todas as pessoas que saem das suas casas, que se levantam todos os dias, que elevam o pensamento a Deus e a Jesus, para que aquele dia seja favorável não só para si, mas para os irmãos de caminhada. Eu digo irmãos de caminhada, é de irmãos que eu não conheço. Todos os nossos irmãos que sofrem, todos os nossos irmãos que precisam de auxílio, todos os nossos irmãos que estão sofrendo as angústias de uma guerra. Meus amigos, nós, num grupo de orações que nós temos, uma das nossas amigas diz que ela tem um filho que faz parte do Médicos Sem Fronteiras, e ele está num orfanato em Uganda, onde as crianças têm que deitar no chão, tal é os tiros, a violência, a desolação, a tristeza, a insensatez do pensamento que rege as consciências ainda, sem pensar nas crianças que já perderam tudo e estão ainda sob o império das guerras, das dificuldades. Então, inserir nas nossas preces esses que trabalham no bem e esses que chegam para saldar as dívidas perante as suas consciências. Mas o bem reinará na terra quando nós entendemos que não podemos servir a dois senhores, que é o material e o espiritual. Preservar-se das avarezas. Porque se nós estivermos presos ao mundo material, aquilo que é meu eu não dou, aquilo que é meu vai ser meu porque eu conquistei. Então, no meio da turma, um homem disse: mestre, disse ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então aqui é para que nós possamos pensar, porque Jesus diz aquela parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Ele olhou aqueles baitas celeiros que eles tinham e viu que o que ele tinha colhido estava muito mais, em maior número, para os celeiros que ele tinha. Então ele disse assim: bom, eu vou, o que ele havia colhido, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Foi o que o homem pensou, o exemplo que Jesus contou. Onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e eu direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão tua alma, para que servirá o que acumulaste? Então, que nós possamos pensar, já que a nossa maior chaga é o orgulho e o egoísmo, né? O que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus? Nós temos que pensar que nós somos seres espirituais e que aquilo que a gente tem é algo que nós vamos deixar aqui na Terra. Não vamos levar para a espiritualidade nada daquilo que nós construímos. Portanto, o bem reinará na terra. E a moral espírita se traduz assim na prática incessante do bem, que a única maneira de vivermos o bem na atualidade é criarmos o bem para o futuro. Então, essa nossa doutrina de cunho filosófico, científico, de fundamentos religiosos,
nos dá o aperfeiçoamento moral, a regra de como proceder. Indo para o tempo final, que começa a nos chamar a atenção. Então é agora nesse presente, nesse momento, que nós temos que preparar o nosso futuro. Não é deixar para depois. Eu vou ter tempo. Será que nós vamos ter tempo? Não sabemos. Qual será o dia do nosso ir para o outro lado? A semana passada desencarnou uma amiga nossa, do movimento espírita, muito amiga, que foi evangelizadora do nosso neto, amiga de 45 anos, quase 50 anos. De repente, amiga de tempos, de juventude, ela foi meus 15 anos. De repente, ela parou de dar notícias aos vizinhos, ela tinha desencarnado em casa. Então, meus amigos, nós não sabemos, nós estamos ainda assimilando o desencarne da amiga e entendendo que tudo isso está programado. Então, nós temos que experienciar o amor no limite das nossas forças. Sempre fazer o bem, porque os tempos são chegados. Só que esses tempos chegados, eles não vão se dar tranquilamente, por isso essas lutas. As ideias precisam atingir a maturidade, um pensa aqui, outro pensa lá, diferente, mas todos fazemos parte desse contexto humanidade, e todos nós queremos ser felizes, e não tem duas maneiras de ser feliz, só uma: fazer o bem. Fazer o bem ao próximo é a única maneira de nós procurarmos a nossa felicidade. O progresso intelectual realizado até o presente, ele traz um grande passo para a marca que marca o avanço geral da humanidade, mas ele ainda é impotente para regenerá-lo. Eu trouxe aqui, já encerrando a nossa reflexão, onde está plantado o amor floresce. Eu achei linda essa frase. Eu acredito que todos nós. Então, onde está plantado o amor floresce? É deste livro, Rumo às Estrelas, que eu não tinha aberto ainda. Eu abri agora no litoral, faz 2 dias que eu abri. E lá diz, tem esse texto. Dentro desse texto, eu disse assim, mas o que será que traz aqui de tão significativo? Onde está plantado o amor floresce? É de Divaldo Franco, por vários autores. Aí fala ele sobre a evangelização também. E eu pensei assim, onde está plantado o amor floresce? Aí fala-nos que nós fomos convidados a lavrar a terra virgem do coração infantil. Que responsabilidade! Se nós somos os pioneiros dessa era, nós os pioneiros, nós que estamos saindo, nos despedindo, nós temos que deixar esse campo cheio de amor. Então, que os nossos netos assim, ai, a avó, ela amava muito. Ai, a tia, a madrinha. Que nós sejamos o exemplo para essa geração que está vindo. Aí diz assim, oferecer-lhes técnicas de resistência para superar o mal que reside em nós mesmos. Nós oferecer técnicas para as crianças. Aí eu lembrei de uma história, Alto Soldadinho. Quem é que é evangelizador aqui? Levanta a mão. Já contou essa história? Vai contar então. Era uma vez um menino que queria
queria ser militar, porque o tio era militar e ele gostava de ver os desfiles, e ele apresentava dificuldades de dominar-se a si mesmo. Tanto que a mãe começou a dizer assim, não, e tu não vai visitar lá o quartel, porque tu chuta o cachorrinho, tu bate nos coleguinhas, tu não cuida os cadernos, e várias coisas. Olha o que é a história e a evangelização infantil. As técnicas de resistência. Aí o tio disse assim, tu queres ir, rapidamente essa história, tu queres ir ao quartel, mas primeiro, tu tem que dominar os soldados que tu tem. Ele disse, eu não tenho soldado, eu gosto de ver lá, mas eu não tenho soldado, eu quero ser soldado. Tu tem soldado, sim. A tua mão é um soldado. A mão é um soldado, sim. Quando a tua mão for bater em alguém, for jogar algo no lixo, diga para a mão alto, soldadinho. Quando o teu pé for chutar o cachorrinho, for chutar os brinquedos que tu não gosta, diga para a perna, alto, soldadinho. E assim a história vai toda, alto, soldadinho, e a criança dominando as questões para a sua modificação, para suas questões íntimas. A criança evangelizada recebe o amor e se disciplina na vida. As questões básicas de contingência para os vícios, para o ódio, para aquilo que aprende aos instintos básicos que nós trazemos e que precisam ser modificados. Então a evangelização espírita planta o amor naquele solo. E aí Divaldo Franco, através de Bezerra de Menezes, diz que a evangelização e as evangelizadoras ficam bailando nas mentes infantis, enquanto as crianças crescem, se tornam adultas. As palavras bailam naquelas mentes, ensinando aqueles adultos a ter fé no momento da crise, a ter esperança, a sair da ansiedade, a ter fortaleza moral, a ter honestidade, a busca de novos momentos para que na terra reine o amor e a paz. Então a evangelização espírita, com as técnicas de resistência moral, vai trazer aos homens novos, inevitáveis rotas de mudança de postura perante a vida, porque é isso que a doutrina espírita nos oferece. Porque se nós já temos condições de entender o momento que aqui estamos, nós temos entendimento que a doutrina espírita que nos oferece essa larga proposta de mudança, porque entendemos por que estamos aqui e para onde vamos. O mestre não exige que nós sejamos heróis de um dia para o outro. Certamente que não, porque na experiência de cada dia nós vamos mostrar as nossas responsabilidades perante as nossas próprias consciências. Compromisso com Jesus. Sois o prolongamento da luz. Brilhai. Nenhuma treva pode sobrepor-se à claridade. Diamantina da verdade. Permanecei, portanto, espalhando essa luz e tornando-vos portadores dela sem reclamação, porque pedistes a honra, a glória de servir, para que, mediante o serviço, sedes felizes. Levai aos nossos amigos, os nossos irmãos de luta, o bom humor, a coragem, a esperança e a fé, na certeza inquebrantável de que somos os heróis da sepultura vazia. Heróis da sepultura vazia. Nada nos deterá. Ânimo, meus filhos, Bezerra de Menezes, que nos chama assim, quando termina uma mensagem. Para todos nós que aqui estamos. A vida pode ser difícil, e o é, com grandes dificuldades, com incertezas, com dores e com lutas.
mas que tenhamos ânimo e perseverança. Temos nas nossas mãos, nas nossas consciências, um momento ímpar. Agora nós estamos aqui. Passou um minuto, pois, e outro. Não vamos postergar esse momento. Que todos nós possamos sair daqui, levando nos nossos corações a certeza que nós estamos preparados para esse momento. E que o bem reinará sobre a terra. E este bem vai fortalecer os nossos corações. Eu quero estar nesse momento. Eu quero dizer para todos que eu já me sinto muitas vezes neste momento. Quando encerramos seminários, palestras como essa, quando nós sentimos que as mentes vibram no mesmo teor de necessidade da mudança, é o bem reinando na terra. Então, com esse teor, com essa bênção já adquirida, que Jesus nos anime a prosseguir. Que a paz de Deus nos envolva. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigada.